Bom, pessoal, bom dia. Na aula passada, a gente começou a estudar o refletor parabólico offset. Então, a ideia desse refletor parabólico offset é continuar utilizando uma porção, né, uma superfície parabólica. Então, ela tem lá o seu eixo, o eixo de simetria do paraboloide, a distância focal, o diâmetro. Só que, ao invés de você cortar uma porção, né, a borda desse refletor, de uma maneira circularmente simétrica em torno do eixo do paraboloide, você corta uma porção desse paraboloide de tal maneira que a projeção, né, desse refletor no plano focal, no plano da abertura, melhor dizendo, ela descreve ainda um círculo, que geralmente é o que acontece, mas, ao mesmo tempo, ela é uma abertura que não é bloqueada nem pelo alimentador aqui embaixo, nem pela estrutura de suporte desse alimentador. Então, com isso, você tem uma grande vantagem, né? Porque a gente viu que bloqueios não só diminuem a diretividade, ou seja, a eficiência de iluminação dessa abertura, mas também causam aumento dos lóbulos secundários, faz surgir polarização cruzada, porque o espalhamento, né, ocorre de uma maneira assim, um pouco mais arbitrária, mas, em compensação, tem as suas desvantagens, né? Como você agora tem essa configuração offset, você não pode mais continuar apontando o alimentador, o eixo do alimentador, na direção do eixo do paraboloide. Você tem que dar esse offset aqui, esse ângulo θ zero, para fazer com que diminua o transbordamento. Senão, a maior parte da energia vai ser perdida e não tem sentido isso. Só que quando você faz esse ângulo θ zero, né, sobe, inclina o eixo desse alimentador em relação ao eixo do paraboloide, isso faz com que apareça, em princípio, polarização cruzada na abertura dessa antena e, consequentemente, no diagrama de radiação dessa antena. Para ver isso de maneira clara, né, ou mais claro que for possível, a gente utilizou mais uma vez os conceitos de ótica geométrica e o rastreamento dos raios desde o alimentador até a abertura, como a gente fez antes no caso do paraboloide simétrico. O problema é que, como o eixo do alimentador não coincide mais com o eixo do paraboloide, existe essa rotação de eixos aqui, ó. E aí nós temos um problema do ponto de vista matemático, né? Porque o modelo do alimentador que a gente utiliza é o mesmo modelo utilizado anteriormente, ele é melhor descrito no sistema de coordenadas do alimentador, que é esse sistema verde aqui, ó, com o eixo Z perpendicular à abertura desse alimentador. Mas, por outro lado, a normal, a superfície do paraboloide, que a gente já tinha utilizado anteriormente, ela está descrita nesse sistema que agora eu estou chamando de X', Z', Y'. E para você fazer o produto escalar entre a normal e o campo incidente, você precisa fazer essa conta no mesmo sistema de coordenadas, ou no sistema F do alimentador, ou no sistema X', Y', Z' desse paraboloide. Nessas notas de aula, eu preferi fazer a conta no sistema linha. Então, a gente precisa representar esse campo, né, nesse novo sistema de base vetorial X', Z', Y'. E o jeito de fazer isso, o mais direto, né, passa primeiro da base esférica para a base cartesiana, F, e para isso você usa aquelas equações que aparecem nos apêndices dos livros de eletromagnetismo, matemática, né? Passar da transformar da base esférica para a base cartesiana ou vice-versa. Uma vez o campo tendo suas componentes vetoriais descritas na base cartesiana do alimentador, aí você faz a translação e passa para a base
cartesiana, só que agora do sistema do x', y', z', usado para descrever o refletor e, consequentemente, a normal, a superfície do refletor. E aí, finalmente, na mesma base vetorial, você termina fazendo essas contas aqui. E, por causa disso, as fórmulas do campo, imediatamente após a reflexão, elas ficam enormes, ficam grandes, né? E aí, para reduzir o tamanho delas, eu usei esses parâmetros aqui, C1 e S1. Eu peguei isso de algum livro, de algum artigo. Então, C1 e S1 são essas relações aqui, ó. Elas dependem não só das coordenadas θf e φf, né, do sistema do alimentador, que geralmente é o sistema usado para descrever o campo do alimentador, mas também depende, ó, por causa daquela rotação, do ângulo de offset θ0. Se esse θ0 for zero, você vai recair nas equações do paraboloide simétrico que a gente mostrou, a gente estudou na semana passada. Tá? E aí você termina acrescentando a fase, né, associada ao percurso desde o ponto P até o ponto A na abertura. E, enfim, aí são os passos, e você chega nessa expressão. É uma expressão enorme, ela fica em função do C1 e do S1. Mas a gente observa mais uma vez que o campo que chega na abertura é um campo TEM, porque ele não tem componente, ó, na direção Z. O campo elétrico não tem componente na direção Z como esperado, né? Ele só tem componente X e Y. Mas como a expressão é grande, aí fica um pouco mais difícil de olhar, de enxergar o que está acontecendo com o campo na abertura. Bom, daquilo que a gente viu no caso do paraboloide simétrico, a gente imagina o seguinte, ó, se antes o melhor alimentador era aquele que não possui polarização cruzada, segundo a terceira definição de Ludwig, então eu vou usar aqui o mesmo alimentador. Então eu vou usar, ó, as mesmas funções T e P, que variam da mesma forma em relação a θf, e através dessas constantes, dessas amplitudes A e B, eu controlo a polarização, de maneira que este modelo, embora particular, ou seja, ele atende a terceira definição de Ludwig, mas mesmo assim ainda pode ter qualquer polarização. Por exemplo, se o A e o B estiverem em fase, isso aqui representa qualquer polarização linear com qualquer inclinação. Se o A for zero ou se o B for zero, isso vai ser a polarização linear vertical ou horizontal. Se o A e o B tiverem a mesma amplitude, porém defasados de π/2, isso vai representar um campo circularmente simétrico. Perdão, uma polarização circular, mão direita ou mão esquerda, dependendo de quem está adiantado ou atrasado. Então, assumindo que o melhor alimentador ainda continua sendo aquele que a gente utilizou no refletor parabólico simétrico, a gente pega essas funções T e P, substitui nas expressões obtidas anteriormente, e a gente chega nesta expressão para o campo na abertura do paraboloide offset. Não ajudou em nada, continua complicada. Mas pelo menos a gente começa a enxergar alguma coisa. Só que vamos fazer alguns casos particulares, né? Vamos ver o que acontece primeiro se a polarização for linear. Mesmo assim, a expressão é grande, né? Então, para simplificar, vamos investigar polarizações lineares, as usuais, é a vertical e a horizontal. Uma delas é obtida fazendo o A diferente de zero e o B igual a zero, e a outra ao contrário. Então vamos pegar essa expressão aqui, ó. Vamos, por exemplo, fazer o B igual a zero. Fica só o A. Fica só o A. Isso, no alimentador, equivale a uma polarização linear na vertical. Se fosse o refletor parabólico simétrico, esse campo que chega na abertura chegaria todo na vertical, todo com campo elétrico apontando
orientado na direção X. Mas repare, por causa do offset, por causa do θ0, o campo que chega na abertura, mesmo fazendo B igual a zero, ó, não tem só componente na direção X, ó, na vertical. Chega também componente cruzada na direção Y. Ou seja, essa abertura, ela se apresenta com polarização cruzada. E, consequentemente, quando você aplica o método da abertura, o campo radiado por essa antena também vai ter polarização cruzada, segundo a terceira definição de Ludwig. Se você usar a polarização na horizontal, ou seja, fizer o A igual a zero, mesmo assim, ó, só com esse termo, ainda tem polarização cruzada. Olha ela aqui, ó. Esse termo que aparece aqui, ó, é o termo que gera a polarização cruzada. Então, a conclusão que nós chegamos é a seguinte: por causa do offset, se o seu alimentador for linearmente polarizado e não possuir a polarização cruzada, segundo a terceira definição de Ludwig, a abertura da antena e, consequentemente, o campo radiado pelo refletor vai apresentar polarização cruzada. Porém, ó, a fase do campo uniforme, constante. Ó. Repare que a fase do campo na abertura, ó, tem aqui 2kF, constante, como era esperado. Ou seja, você vai ter polarização cruzada, mas o máximo de radiação, tudo correndo bem, ainda continua na direção perpendicular à abertura, ou seja, na direção θ igual a zero. Ou seja, se o alimentador irradiar um campo com polarização linear, ainda, segundo a definição de Ludwig, sem polarização cruzada, a polarização do campo na abertura não será mais uniforme, embora a sua fase seja. E isso tem como consequência o surgimento de polarização cruzada no diagrama de radiação do refletor. Essa polarização cruzada não vem do alimentador, e sim do offset que você dá para poder apontar o alimentador para o centro do refletor. E aí, se eu não estiver enganado, a gente mostrou qualitativamente, ó, algumas curvas, né, qualitativo. Se você for no MATLAB, você vai fazer com mais precisão, mas o resultado é mais ou menos o mesmo. Isso aqui é a abertura projetada desse refletor. É como se fosse o refletor, ó, a abertura do refletor vista de frente. Ó. Isso daqui, ó, assumindo que o alimentador tem uma polarização linear na vertical. Segundo a definição do Ludwig, aquele vetor é chapéu 2. Se o θ0 fosse zero, ou seja, se o alimentador estivesse apontando para o eixo do paraboloide, essas retas, essas linhas de campo iam chegar aqui, ó, todas paralelas entre si. E, consequentemente, essa abertura não iria radiar polarização cruzada, ou seja, campo na horizontal. E se por acaso o seu campo do alimentador for polarizado na horizontal, ó, as linhas de campo chegam na abertura desse jeito. Se por acaso o θ0 fosse zero, elas chegariam paralelas entre si na direção Y. E, consequentemente, a abertura não iria radiar polarização cruzada. Mas, em compensação, ó, quase toda a energia seria jogada para fora do refletor e você teria uma baixíssima eficiência de iluminação. Então, este é o preço a pagar. Para você ter uma eficiência... falei eficiência de iluminação, era eficiência de transbordamento. Para você não ter uma baixa eficiência de transbordamento, você dá essa inclinação θ0 no eixo do alimentador, mas vai fazer com que a antena, no final, irradie polarização cruzada. Uma maneira de, não de acabar, mas de reduzir essa polarização cruzada é aumentar o ângulo θ0. Diminuir o ângulo θ0. Diminuir o ângulo θ0.
e você diminui o ângulo θ0, afastando, sem deixar de apontar o alimentador para o centro do refletor, você diminui o θ0 afastando o foco, aumentando a distância focal, afastando o foco do refletor. E com isso, né, o θ0 vai diminuindo. Mas em compensação, o alimentador tem que ficar mais diretivo, senão você vai aumentar o transbordamento de energia. Para o alimentador ser mais diretivo, a abertura dele, o tamanho da abertura dele, o tamanho dele tem que ir aumentando. E aí, eventualmente, ele pode bloquear a abertura, ele vai ficando grande. Aí, para não bloquear a abertura, você tem que aumentar o θ0. Então, existe aí um custo-benefício. E, geralmente, nessas antenas, a razão F sobre D é da ordem de 0,6, 0,7. Esse θ0 é da ordem de 35, 40 graus. Tá? É o custo-benefício. É o menor θ0 possível na prática, o que indica que você vai ter polarização cruzada bem mais intensa do que no caso do paraboloide simétrico. Mas, em compensação, você não tem o bloqueio da abertura. Então, o fato da abertura não estar bloqueada tem que compensar, né, o surgimento da polarização cruzada. Pode ser que não seja do seu interesse utilizar o refletor por causa do surgimento da polarização cruzada. E mais ou menos foi isso que a gente mostrou, né, no final, até o final da aula passada. Alguma pergunta? Alô? Beleza? Tá todo mundo... O link está no ar? Tá sim. Beleza. O que a gente não consegue mais... Isso aqui a gente ainda... Enfim, né? Se pegar lá a esfera, subir, ainda consegue entender, né, esse tipo de comportamento. O que a gente não consegue imaginar de jeito nenhum é o que vai acontecer se, ao invés de você usar um alimentador linearmente polarizado, se você usar um alimentador circularmente polarizado. Isso você só consegue enxergar rastreando o campo até a abertura, obtendo o campo analiticamente e substituindo, né, o modelo do alimentador circularmente polarizado nas fórmulas que a gente obteve anteriormente. Então, repare, se o campo do alimentador, o campo que incide sobre a superfície do refletor offset, tiver polarização circular, mas ainda, né, com polarização cruzada nula, segundo a terceira definição do Ludwig, o campo incidente tem essa forma aqui, ó. Observe que eu já estou usando a definição do Ludwig para diminuir as equações, né? E mesma amplitude, fase mais ou menos 90 graus. Se eu substituir essa expressão de EP- naquelas expressões enormes do campo na abertura, né, anteriormente, olha o que vai acontecer. Daqui para frente é só a substituição, aplicar identidades trigonométricas, dá um trabalho, mas nada de derivada, nada de integral, só ir substituindo. Você chega no final nesta expressão para o campo na abertura. Isso você só consegue enxergar olhando para a equação. Olha que coisa interessante. Como é a polarização do campo na abertura quando você utiliza a polarização circular. Quando você, essa aqui é a expressão do campo na abertura do refletor, offset. Aí você olha para isso daqui, ó. Como é o comportamento da polarização do campo na abertura? Ela é circular, né? Só que a fase não é mais constante na abertura. Mas vamos por partes. Primeiro, a polarização. Ela é circular e ao longo da abertura, ela é... Essa expressão depende de x', y', θf, f.
Não. Logo, a polarização circular, ela é uniforme. Ela é a mesma polarização em todos os pontos da abertura. Ó. Repare que essa expressão não depende de θF, não depende de φF. É X chapéu mais ou menos JY chapéu. Ou seja, a polarização é circular, mão direita, mão esquerda, dependendo do alimentador que você utiliza, tá? Mas ela é uniforme. Isso significa que a polarização cruzada vai para zero. Na prática, ela diminui. Porque na prática você vai ter que considerar os efeitos da difração na borda do refletor. Mas segundo os princípios da ótica geométrica, você passa a ter uma abertura com polarização uniforme. E, consequentemente, a polarização cruzada por essa abertura é pequena. No caso, a polarização cruzada é a ortogonal, né? Se a polarização principal for circular mão direita, a cruzada é a polarização mão esquerda e vice-versa. Mas, como você acabou de falar, a fase não é mais uniforme. A fase do campo na abertura não é mais uniforme. Isso realmente você não consegue visualizar só olhando para as equações, tá? Qual é a consequência de você ter uma fase... Qual pode ser a consequência de você não ter uma fase uniforme na abertura? Vocês resolveram, há 2 semanas atrás, um problema de uma abertura retangular, onde a onda incidente, né, era uma onda plana, mas a incidência não era normal, era oblíqua. E, consequentemente, o campo na abertura não tinha mais fase uniforme, você tinha uma fase progressiva. Que agora não me lembro se era na direção X ou na direção Y, mas você tinha uma fase progressiva. Qual era a consequência disso no diagrama de radiação daquela abertura? Lembra? O máximo de radiação não era mais na direção perpendicular. Você tinha um tilt em relação ao eixo, né, em relação à direção perpendicular à abertura. O feixe principal não estava mais ao longo dessa direção perpendicular. Ele sofreu um deslocamento. E é o que vai acontecer com o refletor parabólico offset quando você utilizar uma polarização circular. Você consegue baixa polarização cruzada, mas em compensação o máximo de radiação ele é levemente deslocado em relação à direção perpendicular, né? A direção do eixo Z. A gente chama isso de beam squint. Isso aí era observado na década de 70, mas só mais tarde, né, no final dos anos 80, início dos anos 90, é que o pessoal foi investigar isso analiticamente. E através de uma equação como essa, ó, eles conseguiram não só explicar o que estava acontecendo, mas também até formular, dar uma fórmula, né, aproximada, para você dizer, né, antecipar em que direção θ vai estar o máximo do diagrama de radiação. Ele não vai ser mais exatamente na direção perpendicular. Então, nesse tipo de antena, se você tiver polarização linear, a fase na abertura é constante, o máximo de radiação é na direção θ igual a zero, na direção perpendicular à abertura, mas aparece polarização cruzada. Se você adotar a polarização circular, você diminui a polarização cruzada, mas em compensação há um leve deslocamento do lóbulo principal em relação à direção perpendicular. Se a diretividade do refletor não for muito grande, ou seja, se o lóbulo principal for mais larguinho, isso aí não vai ser um grande problema. Mas se as antenas forem grandes, muito diretivas, isso daí pode ser um problema na hora de você posicionar o seu refletor em relação a outra antena. Se você sabe que isso acontece, aí você equaciona. É só mais uma questão de você posicionar corretamente a antena. Então acaba que geralmente é uma vantagem você trabalhar
com as polarizações circulares nessas antenas, por causa da polarização cruzada baixa. Desde que você saiba que esse beam squint acontece e saiba reposicionar, reorientar essa antena em relação a uma outra. Em relação a essa transparência, essa informação, alguma pergunta? Professor, na prática, qual que é mais vantajoso? Diminuir a polarização? Do ponto de vista da antena, né, do refletor, não levando em consideração as complicações de você ter um alimentador que gere a polarização circular, porque para você ter polarização circular, você vai ter que ter, né, duas lineares de mesma amplitude e defasadas chegando ali na abertura do alimentador. Se isso não for complicado, a vantagem é usar polarização circular. Desde que você entenda que na hora de alinhar a antena, né, que tem esse desvio no lóbulo principal do diagrama de radiação. Mas ele é previsível, existe uma fórmula que a gente vai mostrar daqui a pouco, que te dá mais ou menos, é uma fórmula boa, desde que o diâmetro do refletor seja grande, né? Desde que o método da abertura seja preciso. Te dá uma fórmula, mais ou menos, para dizer em que ângulo θ, em que direção ocorre esse máximo de radiação. Tranquilo? Professor, Ah, por que o fator de onda esfera, o RF aí virou uma constante? Não, não é verdade. Não. É porque eu passei batido por cima disso, tá? A pergunta foi boa, tá? Porque eu passei por cima disso. Mas se você for ler as transparências com mais calma, esse RF, lembra que existe, enquanto a onda não é refletida, ela é uma frente de onda esférica, idealmente, né? E, consequentemente, tem que aparecer aí 1 sobre RF. E não está aqui, ó, 1 sobre RF. Tá? No lugar dele, eu coloquei de propósito esse 2F aqui. Esse 1 sobre RF, ele está aqui, mas está escondido dentro desses parâmetros C1 e S1. Deixa eu voltar atrás, porque eu passei batido por cima disso. É muita equação. Ele está escondido. Isso foi observado, mas não da maneira. Ó. Repare, quando você pega as expressões do C1 e S1 e substitui aqui, ó, observe que o módulo deste vetor é igual ao módulo deste vetor, e o módulo deste vetor é raiz quadrada de C1 ao quadrado mais S1 ao quadrado. Se você pegar as expressões de C1 e S1 e substituir aqui, você vai ver que o módulo desses vetores é 2F sobre RF. E aí, consequentemente, esse 2F corta com esse, vai ficar 1 sobre RF. Então, como eu quis deixar isso daqui como C1 e S1, eu acabei não colocando explicitamente o RF do lado de fora. Talvez eu devesse ter feito isso, tá? Mas o módulo, o 1 sobre RF, que não sumiu, não desapareceu, ele continua presente. Aqueles problemas, né, associados à atenuação espacial, a diferentes distâncias, né, que você percorre desde o foco até o refletor, que já aparecia no refletor parabólico simétrico, elas continuam aqui. Esse 1 sobre RF está escondido aqui dentro. Está escondido dentro do C1 e do S1. Então, a atenuação espacial, dada pelo fator 1 sobre RF, está implícita nos termos C1 e S1. Tranquilo? Beleza. Beleza? Outra dúvida aqui. No refletor simétrico, no parabólico simétrico, você deduziu que o melhor alimentador era que obedecia à terceira definição de Ludwig, para não ter polarização cruzada. Isso. Agora você falou assim, ó, vamos fingir que vamos usar o que obedece à terceira definição. Mas quem garante que essa é a melhor solução? Não é a melhor solução. Você tem estudos sobre isso, da utilização de cornetas multimodo, ou seja, cornetas onde você combina mais de um modo para tentar compensar essa polarização cruzada.
mas esse estudo está muito aquém aqui do curso. Mas existem estudos de propostas de cornetas para compensar, para diminuir essa polarização cruzada. Mas, geralmente, essas cornetas são faixa estreita, porque, novamente, você precisa de uma combinação de modos, né, e ajustados em fase para que a distribuição do campo na abertura tenha aquilo ali. Mas isso são estudos, são feitos, o pessoal chama isso de casamento, né, casamento de abertura, ou seja, casar o campo da abertura do alimentador com o campo da abertura no refletor. Esse estudo está aquém do curso, inclusive do livro-texto do Balandes. Mas você encontra esses estudos em artigos muito específicos que são publicados nessas revistas de antenas, né? I3E de antenas, o IET, etc. Aqui a gente vai continuar usando o modelo cosseno elevado, o alimentador que satisfaz a terceira definição de Ludwig, porque é a maioria esmagadora dos alimentadores utilizados nessa antena também. Essas outras cornetas são muito específicas, aplicações muito específicas. Mas é verdade, você pode pesquisar outros tipos de distribuição de campo na abertura para reduzir, né, esse efeito do offset. Beleza? Beleza. Aqui a gente está limitando o estudo para o alimentador. É o mesmo modelo usado antes, aquele que não tem polarização cruzada, segundo a terceira definição do Ludwig. O que eu faço, né, uma vez ressaltadas estas características, tanto para polarização linear como para polarização circular, antes de mostrar gráficos, né, é falar sobre o projeto dessas antenas. Tá? Então, geralmente, o projeto dessa antena offset segue os mesmos princípios que a gente utilizou antes para o refletor parabólico simétrico. Ou seja, é alcançar aproximadamente 11 dB de atenuação na borda, que vai ser, vamos dizer assim, a forma de compensar, né, a eficiência de iluminação com a eficiência de transbordamento. Então, por motivos muito parecidos com o que a gente estudou antes para o refletor parabólico simétrico, a gente não vai voltar, né, a falar sobre aquilo, você tenta colocar, em média, 11 dB de atenuação na borda do refletor. Lembrando que agora a borda desse refletor não é mais circularmente simétrica. Então você faz o melhor possível. Por exemplo, alguns pegam a atenuação neste ponto extremo superior, a atenuação no ponto extremo inferior e faz uma média de tal forma que na média dê 11 dB. Por exemplo, você soma a atenuação aqui com essa e pede 22 dB a soma, né? Lembra que em dB produto vira soma. Você soma e pede 22 dB, tá? E acaba que o valor ótimo, ou quase ótimo, né, para a razão F sobre D, dP é o diâmetro da abertura projetada, né, assumindo que essa abertura seja circular. Como você não pode levar esse alimentador para o infinito, né, matematicamente seria o melhor. Mas se você levar o alimentador para o infinito, ele tem que ficar cada vez mais diretivo, ou seja, a abertura vai crescendo e volta a bloquear. Então, o valor ótimo de razão F sobre D, em geral, tem em torno de 0,8. Para você tentar obter o menor valor possível de θ0 na prática, né? Para que a abertura continue sem o bloqueio do alimentador. Aí, se você for na equação do paraboloide, você vai ver que uma razão F sobre D da ordem de 0,8 significa um θ0 da ordem de 35 graus. Como você ainda tem que subir um pouquinho mais, né, para dar a margem, então isso aqui, na prática, os valores de offset são da ordem de 40 a 45 graus. São os valores típicos que vocês encontram nesse tipo de antena refletora offset. E aí, mais uma vez, apesar da simetria ser perdida, apesar do offset,
a maneira de se projetar essa antena, ou pelo menos iniciar o projeto da antena, é mais uma vez pedindo 11 dB de atenuação na borda, usando as aproximações da ótica geométrica. Então, como agora você não tem mais simetria circular, essa média, né, 11 dB em média, geralmente é feito nos piores casos. Os casos piores não são os piores, né? Os casos extremos. Os casos extremos é aquele ponto aqui embaixo, onde a distância entre o foco e o refletor, que eu chamei aqui de RL, é a menor, e o ponto lá em cima, onde a distância é a maior, e essa distância eu chamei de RU. Então, dadas essas distâncias, e dado o diagrama do alimentador, a gente mais uma vez define a atenuação na borda e pede para que esse valor, utilizando os dois pontos extremos como referência, que na média essa atenuação seja ali em torno de 11 dB. É exatamente isso que a gente faz. Lógico que ajustes vão ter que ser feitos na prática para você tentar obter o melhor possível, tá? Mas aí você vai precisar de um programa como, por exemplo, o programa de ótica física. Esse programa de ótica física que vocês estão implementando, com poucas alterações, pode ser adaptado para analisar uma estrutura como essa. Basicamente, o que você precisa fazer é, ao invés de usar o modelo do alimentador com o eixo ZF apontando na direção do eixo do paraboloide, é fazer, né, utilizando matrizes de rotação, fazer com que agora você possa dar um offset θ0 naquele modelo. E no caso da abertura, ao invés de usar as coordenadas x' e y' como vocês estão usando hoje, você pega o x' e soma de D0. Ou seja, translada a abertura daqui, ó, com o eixo Z passando no centro, aqui para cima. Com essas duas modificações bem ajustadas, você consegue transformar o programa que você tem para analisar, ou que você terá, né, para analisar um paraboloide simétrico, num programa que consegue analisar paraboloides offset. E aí você, com a solução inicial obtida utilizando a regra do Silver e o que você aprendeu com o método de abertura, e o programa de ótica física, que agora inclusive vai ser mais preciso, os resultados obtidos pela ótica física vão ser mais precisos, porque a abertura não vai estar bloqueada. Você usa esse programa com um otimizador, você já vai partir perto da solução, você termina o projeto, sem maiores complicações. E tudo isso você pode fazer se um dia você precisar disso aí. Mas aqui, ó, a gente vai assumir mais uma vez que o ótimo é obtido impondo, né, de forma aproximada 11 dB de atenuação na borda do refletor. E aí na próxima transparência eu só pego as equações, né, mais uma vez usando o mesmo modelo de cosseno elevado, a gente define, ó, a atenuação na borda para este ponto inferior, ou seja, eu estou comparando o campo que chega aqui, neste ponto inferior, com o campo que chega no centro do refletor. É a mesma definição de antes, né? Só que agora não tem mais a simetria circular. Então, para o modelo cosseno elevado, ó, esta é a fórmula da atenuação em relação à borda inferior. Para a borda superior, é a mesma coisa, basicamente trocando o θL e o RL por θU e RU. Uma vez conhecida a geometria do refletor, esses ângulos você obtém direto, né? Ou melhor, as distâncias RU e RL você obtém da própria equação do paraboloide. É o mesmo paraboloide, tá? É a mesma equação de paraboloide. E aí você faz uma média e pede que isso daí tenha, né, mais ou menos os 11 dB. Nessa fórmula daqui, ó, eu simplesmente peguei a atenuação embaixo, já em dB, somei com a atenuação em cima e você obriga isso, ou pede que isso seja de 22 dB. Tá? Essa é uma maneira de você impor essa atenuação.
E vamos na próxima transparência resolver um probleminha bem simplesinho, né? Ou seja, dado o refletor, qual é o alimentador, de acordo com o modelo cosseno elevado, que seria o próximo, né, do ótimo para maximizar a diretividade dessa abertura. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Então, no caso daqui, ó, estamos dando a geometria do refletor parabólico offset. É um diâmetro de 100 comprimentos de onda, a distância focal 80 comprimentos de onda, então olha só, a razão F sobre D 0,8 é um valor típico, e o D0, ó, maior do que a metade do diâmetro da abertura, para dar aquela folga. Então estamos dando uma folga aí de 5 comprimentos de onda. Então esses aqui são valores típicos de um refletor parabólico offset. E a pergunta é, usando aquela regra do Silver, impondo mais ou menos 11 dB de atenuação na borda, qual é, segundo o modelo cosseno elevado, qual é o melhor valor de N? Ou seja, qual é mais ou menos o formato que o diagrama de radiação do alimentador tem que ter. E aí a gente fez as contas, né? Da equação do paraboloide, dadas as dimensões dP, F e D0, você obtém os ângulos θL. Eu coloquei 2 casas decimais, né, para vocês repetirem essas contas depois, como exercício. 3,58 graus. θU, 66,55 graus. E o θ0, ó, ele não deu 35 graus, mas ó, mais ou menos ali perto dos 38 graus, como já tinha sido antecipado. Então, são valores mais ou menos que vocês vão encontrar na prática. Com esses valores, vocês conseguem obter os valores da atenuação, exceto pelo valor do expoente N. Resolvendo a equação, a gente obtém aqui, ó, um modelo cosseno elevado, um valor de N 7,44. Antes, a gente resolveu um problema parecido com esse, só que era um refletor parabólico offset, um refletor parabólico simétrico, onde tipicamente a distância, a razão F sobre D é 0,3, 0,4. Valor típico. Alguém se lembra quanto deu mais ou menos o valor do N naquele exercício? Era bem menor do que 7. Era aproximadamente igual a 1. O valor encontrado, se não me engano, era 1,14. É um valor próximo de 1. Agora, deu um valor N igual a 7,44. O que isso significa? Um valor de N maior no modelo cosseno elevado. Um diagrama do alimentador mais diretivo. Mais diretivo. Por que mais diretivo? Porque se você, ó, afastou o foco do paraboloide do refletor, você tem que ter um alimentador mais diretivo para conseguir os mesmos 11 dB de atenuação na borda. Então, os alimentadores tipicamente utilizados nesse tipo de antena, né, refletor parabólico e offset, são mais diretivos, são maiores. São maiores. Logicamente, eles não podem ser muito maiores, porque senão você acaba bloqueando de novo a abertura. Mas eles são maiores. Isso não é um problema, em princípio, que você pode pôr a estrutura de suporte por baixo e a abertura não é bloqueada. Aí eu aproveitei, ó, esse exemplo para falar um pouco da ótica física. Vocês estão implementando o programa de vocês utilizando a aproximação da ótica física. A ótica física a gente vê com mais detalhes numa disciplina chamada Campos Eletromagnéticos Harmônicos, né? Mas a gente pode utilizar a ótica geométrica para entender de onde vem aquela aproximação. Então a aproximação da ótica física tem tudo a ver com essa expressão que a gente tem utilizado para obter o campo refletido pela superfície imediatamente após a reflexão. Tá? A gente mostrou na semana passada como chegar nessa expressão utilizando conceitos de ótica geométrica.
Eu não vou aqui mostrar os detalhes, mas se você seguir os mesmos passos, você prova que para o campo magnético, não há necessidade aqui do campo magnético, porque como a onda é TM, o campo magnético sai direto do campo elétrico. Mas para o caso da ótica física, a gente precisa do campo magnético, porque é ele que dá a densidade superficial de corrente. Então, se você utilizar os mesmos princípios, dá para provar que, segundo a ótica geométrica, o campo magnético imediatamente após a reflexão é dado por essa expressão aqui. E a direção de propagação, K, é dada por essa expressão aqui. No caso da corrente que é induzida na superfície de um condutor elétrico perfeito, como é a relação dela com o campo magnético? Qual é a condição de contorno sobre o campo magnético na superfície de um condutor elétrico perfeito? Alguém sabe de cabeça? Qual é a condição de contorno? No campo elétrico, componente tangencial do campo elétrico tem que ser zero. Mas como é que é a condição de contorno no caso do campo magnético? Ela tem que ser proporcional, né, à densidade de corrente elétrica na superfície, né? Isso. Então, para o caso do campo magnético, a condição de contorno é JS igual a N normal, produto vetorial campo magnético. Só que esse campo magnético não é só o incidente, é o campo magnético total. E o campo magnético total, na superfície, é a soma, né? No nosso caso, é a soma do campo magnético imediatamente antes da reflexão, o campo incidente, com o campo magnético imediatamente após a reflexão, o HP+, que no caso da ótica geométrica é dado por essa expressão. Então o que eu fiz aqui, foi substituir esse campo refletido imediatamente após a reflexão por essa expressão aqui, Então, o campo total, segundo as aproximações da ótica geométrica, é dado por essa expressão, função do campo incidente e função também da normal à superfície. Agora a gente obtém a corrente. A corrente induzida na superfície do condutor é a normal, produto vetorial, campo total. Ou seja, é a normal vetorial isso daqui. Só que este termo, quando você fizer a normal, produto vetorial, a normal de novo, vai dar quanto? Quando você faz um vetor, produto vetorial ele mesmo, isso dá quanto? Zero. Zero. Então, quando você tira o produto vetorial, só fica esse termo aqui. Ou seja, a aproximação da ótica física é a mesma coisa que dizer, eu utilizo a ótica geométrica até chegar no ponto P. Então, a aproximação da ótica física pode ser explicada com a ajuda da ótica geométrica. É a utilização da ótica geométrica até o refletor. O método da abertura é a utilização da ótica geométrica até a abertura. Na ótica física, a gente utiliza a ótica geométrica só até o refletor, só até o ponto P. Isso não é exato, isso é aproximado. Até porque, perto da borda do refletor, essa aproximação não é boa. Perto da borda do refletor não existe reflexão, tem lá a difração. Então isso é uma aproximação. E essa aproximação ela é excelente desde que esse refletor seja grande comparado com o comprimento de onda e sua superfície suave. Você não pode ter bicos, você não pode ter arestas. E se você quiser mais precisão ainda, você corrige a corrente da ótica física na região em torno da borda.
A gente chama isso de corrente de borda ou correção da corrente da ótica física. Isso daí está fora do escopo de ser visto na matéria que o professor Cássio dá, métodos assintóticos, né? Métodos de alta frequência em antenas de propagação. Então, a ótica física, a aproximação da ótica física vem daqui, ó. É uma maneira de você entender a ótica física. É a aproximação da ótica geométrica até o ponto P. O método da abertura é a utilização da ótica geométrica até a abertura. A ótica física é menos aproximada do que o método da abertura. E aí, mais uma vez, eu tenho um programa de ótica física. Diga-se de passagem, foi o programa que eu fiz quando eu era aluno, né? Só que lá o professor pediu para a gente ir além do refletor parabólico simétrico. Então, eu tenho lá um programinha, utilizando ótica física, eu analisei esse refletor aqui, ó. Eu coloquei aqui o diâmetro de 50 comprimentos de onda, 50 lambda, o diâmetro da abertura, a distância focal 40, ou seja, a razão F sobre D 0,8. O D0 eu fiz um pouquinho maior que o diâmetro do refletor, 27 comprimentos de onda, só para que vocês tenham uma ideia, isso te dá um offset de 37,3 graus. Eu pedi um alimentador linear, segundo a terceira definição de Ludwig, no caso linear na vertical, ou seja, na direção aqui do eixo X. O campo na abertura deve ter uma distribuição como essa daqui. E analisei nos 3 planos principais. No plano φ igual a 0, ou seja, é o plano E, o plano vertical, esse daqui, ó. No plano φ igual a 90, ou seja, enfim, no plano que sai para fora aqui dessa figura, no eixo Y, e no plano diagonal. Φ igual a 45 graus. E, usando as definições de Ludwig, plotei a polarização principal e a cruzada. E está aqui o resultado. Plotando aqui, ó, até θ igual a 10 graus. Alguém se lembra, mais ou menos, no caso do refletor circularmente simétrico, utilizando a mesma ótica física, alguém se lembra qual foi a diferença em dB entre o pico da principal e o pico da polarização cruzada? Deu mais ou menos uns 50 dB de isolamento. Aqui, ó, esse isolamento caiu para 25, mais ou menos, né? 25 dB. O pico da polarização cruzada, ó, é do mesmo nível do lóbulo secundário mais intenso. Ou seja, essa antena possui uma polarização cruzada mais intensa do que aquela do refletor parabólico simétrico. Mas, por outro lado, não tem bloqueio de abertura. Óbvio, se você aumentar o ângulo θ0, o nível da cruzada vai subir. Se você diminuir o ângulo θ0, o nível da polarização cruzada vai diminuir. E aí, por desencargo de consciência, eu fiz para outra polarização, para polarização horizontal. Eu mexi lá naqueles parâmetros A e B do modelo do cosseno elevado, e o resultado é mais ou menos o mesmo. Não teve diferença nenhuma. Então, para mostrar, ó, independente da polarização, da orientação da polarização, sendo ela linear, você tem aqui um aumento da polarização cruzada. Em relação a esses resultados, alguma pergunta? Com o programa que vocês vão desenvolver com algumas modificações, vocês conseguem analisar um caso como esse aqui. Aí eu peguei o mesmo programa e mexi no modelo para que a polarização agora fosse circularmente polarizada. Tá? E analisei usando o método da ótica física. Como agora, né, eu só estou interessado mesmo ali no entorno do máximo de radiação,
eu diminuí o domínio do gráfico, do diagrama de radiação, para θ igual a 4 graus. Tá? Senão a gente não enxerga nada. Aí eu fiz, novamente, eu fiz isso daqui, não está claro aqui, mas... Isso aqui é no plano H, é no plano horizontal, onde ocorre o deslocamento do diagrama de radiação. Tá? Em linha cheia, polarização principal, em linha tracejada, polarização cruzada. E aí eu fiz para 3 casos. Mais uma vez, para polarização linear, aquela onde a polarização cruzada é alta, ó, repara, no mesmo nível do primeiro lóbulo secundário. Fiz para polarização circular mão direita e polarização circular mão esquerda, vermelho e verde. Repare, quando você adota polarização circular, a polarização cruzada cai, não é nula, mas ela cai muito. Ela cai aqui, ó, mais de 20 dB. Então a polarização cruzada diminui. Isso é bom, por exemplo, quando você quer usar, dobrar o número de canais usando diversidade de polarização, diminuindo, né, a interferência com o canal. Se o nível da cruzada é baixo, significa, em princípio, né, se o seu circuito for bom, que você pode transmitir e receber informações com polarizações circular mão direita e mão esquerda, e você consegue separar isso direitinho lá no receptor. Nível de polarização cruzada mais alto significa que vai ter uma certa interferência com o canal. Beleza, mas em compensação, olha só, o máximo de radiação não está mais em θ igual a 0. Ele vira um pouquinho para a direita ou um pouquinho para a esquerda, como já foi antecipado. Isso vai causar problemas na hora de você fazer o alinhamento. Tá? Isso foi do jeito como a gente fez, né? Foi investigado na virada da década de 80 para 90. Foi publicado um artigo, se não me engano, no I3S, e eles lá apresentam, ó, uma fórmula simples, vale para antenas grandes comparadas com comprimento de onda, que te dá mais ou menos o desvio desse ângulo de máximo, o seno dele, ó, em função do ângulo de offset, o θ0, e da distância focal do paraboloide em relação ao comprimento de onda. Mais ou menos, dependendo se a polarização é mão direita ou mão esquerda. Vai para a direita ou para a esquerda. Então, se você souber isso, o alinhamento não vai ser um problema. Se você sabe que esse desvio existe, você compensa isso, reorientando o seu refletor. De maneira que a polarização cruzada, circular, ela é muito interessante. Porque você sabe compensar o desvio e você sabe que isso diminui a polarização cruzada. Professor, em relação a esse resultado, alguma pergunta? Eu tenho. Essa fórmula do desvio de máximo, ela não deveria ser dependente de φ, já que a fase no campo com a polarização circular varia com φ? É porque, olhando as expressões, tá, você percebe que esse desvio é em relação ao plano de simetria do refletor. Ou seja, olhando o refletor de frente, né, o plano de simetria está passando pelo seu nariz. É direita ou esquerda. Então, não depende do φ. Você sabe que ele acontece em relação ao plano de simetria do refletor. Ele não vai, o feixe não desvia para cima ou para baixo. Ele desvia para a direita ou para a esquerda. Direita e esquerda em relação às figuras que eu mostrei anteriormente para vocês, tá? Então você já sabe disso. Então você não precisa do ângulo φ. Você só precisa saber do desvio em relação a esse plano de simetria. Tantos graus, ou radianos, né? Para a esquerda, aqui, ó, nesse caso particular, eu calculei da figura 0,07 graus. E aí compete a vocês, quem quiser, pegando esses valores, ver se não dá 0,07 graus
usando essa fórmula aqui. Para a direita, para a esquerda, dependendo se a polarização é mão direita ou mão esquerda. Então, você sabe em que plano vai acontecer o desvio. Por isso que você não precisa do ângulo φ. Aqui, ó, repare, de acordo com os eixos que eu mostrei nas figuras anteriores, é no plano φ igual a 90. Ou seja, no plano perpendicular ao plano de simetria do refletor. Lembra que esse refletor não tem mais simetria circular, mas ele tem simetria em relação a um plano. O que acontece para a direita, acontece para a esquerda, geometricamente falando. É como se fosse um espelho, né? Ficou claro ou não? Ficou. Então, sabendo o desvio e sabendo quantificar o desvio, o alinhamento entre antenas não é, em princípio, um grande problema. Então, foi uma pergunta que alguém fez antes. Qual é a vantagem aqui? Eu diria que é usar a polarização circular, sempre que possível. Porque o desvio você compensa mecanicamente na hora de alinhar a antena, na hora de buscar o satélite. Né? Você sabe que existe, você sabe quantificar, você entendeu o fenômeno, o alinhamento agora é a parte menos complicada. Bom, e aí eu coloquei aqui, ó, no final desse assunto, né, algumas referências, inclusive, ó, o trabalho onde ele chega naquela equação anterior, foi publicado em 91. O pessoal lá do Ramatsami, eu acho que ainda é professor da UCLA, da UCLA, Los Angeles. E aqui alguns outros trabalhos importantes, né, sobre o refletor parabólico simétrico. E eu aproveitei aqui e coloquei alguns trabalhos e livros, enfim, sobre o assunto específico ótica física, que nesse tipo de antena é o método mais utilizado. Por causa da perda da simetria circular, a utilização de métodos momentos, ou FDTD, ou elementos finitos, fica muito difícil. Né? Você perde a simetria circular, você não pode mais tratar o problema na geratriz da superfície. Tem que ser em 3 dimensões. Então, praticamente todas as análises de antenas offset são feitas utilizando a ótica física. O que vocês estão implementando? O que vocês estão implementando, bem implementado, pode ser usado para projetar antenas desse tipo na prática. E aí tem algumas referências sobre o assunto. Então, a gente deixa agora o paraboloide offset de lado, vamos partir para antenas com 2 refletores. E aí começamos do começo de novo. Voltamos para aquelas geometrias com simetria circular. Então agora, ao invés de você ter um único refletor, você ajusta, né, 2 refletores, os seus focos, os seus eixos, de maneira que, a gente vai explicar melhor com as figuras, né? Dado um alimentador colocado no foco principal do sistema, os raios são, antes de atingir o refletor principal, eles são refletidos, espalhados por um refletor menor, que a gente chama de subrefletor. Isso tudo é ajustado para que, segundo a ótica geométrica, no final, os raios que partem do refletor principal, mais uma vez, partam paralelos entre si. Consequentemente, esse sistema consegue, mais uma vez, transformar uma frente de onda esférica numa frente de onda plana, chegando na abertura. E, aparentemente, né, a gente volta a ter aqui, como antes, fase constante na abertura, e provavelmente garantindo, né, o diagrama de radiação com o máximo na direção θ igual a 0, na direção perpendicular à abertura. Só que agora não com uma reflexão, mas com 2 reflexões. E, antes de mais nada, essa ideia, na verdade, surgiu lá atrás, no tempo quando os telescópios estavam sendo aperfeiçoados. O Newton, ele percebeu que, fazendo a magnificação da imagem com espelhos ao invés de lentes, ele conseguia diminuir
a aberração cromática, a aberração, ou seja, conseguia ver as estrelas com um pouquinho mais de definição. E aí, depois das ideias do Newton, outros pesquisadores surgiram com outras configurações. Então, essas configurações recebem o nome de as básicas, né? Depois a gente vai ver outras. Cassegrain ou gregoriana, dependendo da pessoa, né, que pensou nisso primeiro. Eram astrônomos, físicos, né? Um imaginou um sistema com 2 refletores, onde o pequenininho é um elipsoide. Esse foi, dizem, né, que foi o Gregório. Então, essa configuração é chamada de gregoriana, Gregorian. E outro utilizando uma hipérbole, um hiperboloide. Esse é o Cassegrain. Então, esses nomes vêm lá do século XVI, século XVII, quando esses telescópios começaram a ser fabricados. A vantagem lembra do telescópio newtoniano? Ele tinha que colocar um espelho aqui, esse aqui também. Só que aí, ó, o foco vinha para cá. O cara tinha que colocar o ocular aqui do lado e você tinha que ficar observando, ó, com o olho aqui, ó. Com essa configuração, você consegue colocar a ocular, ó, aqui atrás. Você consegue, ó, observar aqui de trás. Você não precisa colocar uma escada aqui para ficar olhando daqui. Você consegue olhar aqui de trás. Bom, isso na ótica. Em radiofrequência, qual é a vantagem de você usar 2 refletores nessa configuração aqui, ó, ao invés de um? Qual é a vantagem? O que a gente ganha com isso, pô? O negócio fica mais complicado. Para que usar 2 refletores ao invés de um? Qual é a grande vantagem que vocês acham, né, que vocês conseguem enxergar neste momento de utilizar 2 refletores ao invés de um? O acesso ao alimentador, né, fica bem mais fácil, né? Isso. Por exemplo, você pode fazer isso aqui, ó, com que o foco fique um pouco mais perto aqui do refletor. Aqui, ó, no telescópio, aqui, ó. De tal maneira que você consegue colocar um alimentador, faz um buraquinho aqui no refletor principal e você consegue chegar com o alimentador por trás do refletor. No caso do paraboloide, você tem que ter o alimentador na frente do refletor. Aí você compensa isso fazendo offset, né? Mas aí tem aquelas consequências que a gente acabou de ver. Com 2 refletores, você pode vir com um alimentador por trás. Os alimentadores já podem ser grandes, eles já podem ser complicados. Então, para certos serviços de comunicação via satélite, você quer transmitir vários canais de TV, telefonia, você quer usar como é que se chama? Diversidade de polarização, você quer transmitir, receber as 2 polarizações ortogonais, para você dobrar a capacidade do serviço, os alimentadores começam a ficar complicados. Os guias de onda, né, antes de chegar na corneta, toda aquela estrutura começa a ficar complicada. Você não consegue colocar essa coisa toda na frente do refletor. Então, do ponto de vista mecânico, é mais interessante você usar 2 refletores, porque toda aquela complicação associada ao alimentador pode ser colocada atrás do refletor principal. Tá? Agora, no caso da configuração circularmente simétrica, você volta a ter o problema do bloqueio da abertura. Então, novamente, é um custo-benefício. Você vai ter um alimentador mais sofisticado, você vai poder aumentar a capacidade do seu serviço através de um aumento do número de canais de comunicação, mas, em compensação, você vai ter que ter 2 refletores. Agora, não é só o alinhamento do alimentador em relação ao foco, também você passa a ter o alinhamento de um refletor em relação ao outro. A abertura, neste caso, volta a estar bloqueada, e você já sabe o que acontece quando a abertura é bloqueada e por aí vai. Tá? Então, você tem vantagens e desvantagens, mas talvez você já tenham visto essas antenas. Por exemplo, na Raja Gabalha tem a Band, não tem? Se você olhar lá na frente do prédio da Band, tem lá uma antena parecida com essa, lá apontando lá para o céu. Então aqui estão alguns exemplos de antenas. Nenhum desses exemplos é clássico, são todos modelados. Mas modelagem de antena a gente só vai ver na próxima semana. Tá? Então aqui no caso clássico, ó,
Essas antenas são do tipo Cassegrain. O refletor principal, por enquanto, é um paraboloide, enquanto que o subrefletor é um hiperboloide. O subrefletor, o hiperboloide, tem 2 focos. Num dos focos você põe o seu alimentador, a sua fonte esférica, idealmente. No outro foco, você põe o foco do paraboloide. Qual é a mágica aqui por trás? O hiperboloide, ele tem a seguinte propriedade geométrica. Todo raio que parte de um foco é refletido como se estivesse vindo do outro foco. Só que o outro foco coincide com o foco do paraboloide. Então, para o paraboloide, é como se o raio estivesse vindo do seu foco. E aí, consequentemente, eles saem paralelos entre si, como já foi visto antes. E repare que essas antenas aqui, se der para enxergar direitinho, ó, possuem alimentadores maiores. Lógico, porque o subrefletor, como é pequeno, esses alimentadores eles têm que ser diretivos. Mas agora não tem problema, porque está tudo lá atrás, então a abertura, os alimentadores podem ser maiores. Mas você tem um bloqueio da abertura, não só provocada pela presença do subrefletor, mas também das estruturas de suporte, que agora têm que ser maiores também. Aqui tem mais exemplos de Cassegrains. Aí, enfim, se você procurar na internet, você vê um monte desses exemplos. Então está aqui o alimentador, a abertura dele está protegida por um radome, né? Por um plástico, para não entrar mosquito lá dentro. É uma corneta corrugada, eu acho que é porque tem uma figura aqui que mostra, ó. É a corneta corrugada, baixa polarização cruzada, segundo a terceira definição de Ludwig. É o sistema, o guia chegando por trás do refletor principal. O guia começa retangular, depois a seção reta vai, ó, aos poucos sendo alterada até chegar a uma seção reta circular, enfim, e aí existem os macetes de cada tecnologia, de cada empresa. A gente não vai ver esses detalhes aqui no curso. Outra possibilidade, que é a gregoriana, você utiliza como subrefletor um elipsoide. O elipsoide também tem 2 focos, só que o segundo foco, ó, não é mais atrás, é na frente. É um foco real. Antes era um foco virtual. Aqui o foco é real. E o elipsoide tem a seguinte propriedade. Todo raio que parte de um foco é refletido passando pelo outro. Se neste foco coincidir o foco do paraboloide, para o paraboloide é como se os raios tivessem vindo do seu próprio foco. E mais uma vez você consegue, segundo a ótica geométrica, fase uniforme na abertura do refletor principal. E aqui tem alguns exemplos de configurações gregorianas. Se eu não estou enganado, a antena na Rajagabalha, na frente da Band, é parecida com essa daqui, ó. Depois, se um dia vocês passarem lá na frente, dá uma olhada para ver se não enxergam. De repente ela ainda está lá, né? E aqui existem outros exemplos de configuração gregoriana. Repare que no caso da gregoriana, o alimentador chega mais perto do subrefletor em relação à configuração Cassegrain. Então, essas antenas, em princípio, como você consegue chegar ao alimentador mais perto, você consegue minimizar a perda de transbordamento. Então, quando perda por transbordamento é um problema, geralmente o pessoal parte para a gregoriana. Mas, em compensação, ela tem mais aberração que a Cassegrain. Então, acaba que vocês encontram, na prática, mais Cassegrains espalhadas por aí do que gregorianas. Mas, de qualquer maneira, o projetista tem aí 2 opções. Ele pode escolher a Cassegrain ou a gregoriana. Por enquanto, alguma pergunta? Então, nesta transparência, estão mais 2 exemplos aqui. Nenhum deles é clássico, tá? Todos são refletores modelados, mas a gente só vai falar sobre isso na próxima semana. A gente está usando aqui a figura só para ilustrar. Vamos falar das vantagens e aqui embaixo as desvantagens. Então, a grande vantagem
é você ter um acesso facilitado ao alimentador. Então, naquelas aplicações onde o sistema de alimentação tem que ser mais, enfim, complicado, porque você vai trabalhar com polarizações ortogonais, multibanda, banda de acesso de subida, acesso de descida, é interessante você ter um acesso mecânico mais simples para essa estrutura de alimentação. Até porque se você colocar aqui na frente o alimentador, você vai precisar de um guia, um cabo maior. Cabos têm perdas, então com isso você inclusive reduz perdas associadas ao sistema de alimentação. No caso de radioastronomia, no caso de comunicação via satélite, o alimentador vai apontar para cima, para o céu. E, consequentemente, ele recebe ruído do céu. Enquanto que se fosse um refletor só, o alimentador estaria apontando na direção do refletor, para baixo. E, consequentemente, ele estaria recebendo ruído de baixo. Como de baixo é a terra, é o solo, e o solo é mais quente, quando você aponta o alimentador para cima, você reduz o ruído térmico. Então, quando é importante as antenas terem pouco ruído, porque elas estão recebendo sinais vindo do espaço muito fraquinhos. Então, você precisa de antenas menos ruidosas. É mais interessante ter o alimentador apontando para cima. Consequentemente, utilizar configurações com 2 refletores. Na próxima semana, a gente vai ver que essas antenas podem ser modeladas, os refletores podem ser modificados, modelados. Então, como você tem 2 superfícies refletoras, 2 graus de liberdade, você já consegue fazer a modelagem do campo na abertura. Algo que não é possível com apenas um refletor. Isso, se tudo correr bem, vai ficar mais claro na próxima semana. Tudo isso junto faz com que essa antena tenha eficiência maior do que as antenas com um único refletor, principalmente quando você modela as superfícies. Por outro lado, você tem desvantagens. O custo de fabricação é maior, porque agora você tem 2 refletores, você tem que alinhar um refletor em relação ao outro, você tem que alinhar o alimentador em relação ao sistema duplo refletor. Obrigatoriamente, você tem que trabalhar com alimentadores maiores, porque como o subrefletor é pequeno, o alimentador tem que ser mais diretivo para reduzir perda de transbordamento. Os estais que suportam o subrefletor, eles têm que ser maiores. Olha, essa antena, se eu não me engano, ela tem 30 metros de diâmetro. Ou seja, uma pessoa aqui em cima tem mais ou menos o tamanho desse ponto vermelho aqui. Ó. Olha o tamanho da estrutura do estal que suporta o subrefletor. E essa coisa não pode deformar. Você tem que girar essa antena, ela não pode deformar. Se você deformar, você não consegue mais a fase constante na abertura. E no caso das configurações simétricas, você tem o bloqueio, né, da abertura. Mas aí você tem como compensar isso com configurações offset. São mais caras ainda, mais complicadas, mas elas existem. A gente só vai ver isso depois que a gente estudar as configurações simétricas. Em relação a essa transparência, alguma pergunta? Professor, oi. Essas ranhuras aí nessa figura dessa antena, tem algum motivo específico? Não entendi. Fala de novo, por favor. Essas ranhuras que tem aí na borda da antena. Assim. Isso daqui? Isso. Tá. Não são ranhuras. Na verdade, o que tem ali, ao invés de ser uma placa sólida, ela é furada. O motivo é, primeiro, peso. Então, essas estruturas, no caso é um radiotelescópio, tá grande. Então, quanto mais leve, melhor. Porque você tem que virar essa antena, apontar para algum lugar, uma direção específica no espaço. Então, quanto mais leve, melhor. Tá? Outra coisa, se tem buracos, tem menos efeito do vento. Né? Bate vento eventualmente, e isso exerce uma pressão
mecânica intensa. Então, e se esses buracos, essas ranhuras ou esses buracos forem pequenos, a distância entre eles em relação ao comprimento de onda, isso aí se comporta quase como um sólido, né? Mas é mais uma motivação mecânica por trás disso aí. Beleza? Beleza. Aqui não pode, porque aqui ó, tem que ter, inclusive, estrutura para segurar os estais. Então aqui o pessoal faz com placa sólida. E aqui, ó, não é o caso, eu acho, posso estar falando bobagem, que não é o caso dessa antena, mas pode até ser. Algumas antenas usadas em radioastronomia, ou até para as comunicações com as primeiras sondas espaciais, elas não eram tão grandes. Com o passar dos anos, o pessoal fala assim, puxa, vamos aproveitar aquela antena e aumentar a diretividade dela? Como é que você aumenta a diretividade de uma antena de abertura? Assim, a solução mais óbvia que passa pela sua cabeça, porque existem outras possibilidades, mas a mais óbvia, se você quer uma abertura com uma alta diretividade, o que você tem que fazer do ponto de vista geométrico? Aumentar a abertura. Isso, exatamente, aumentar o diâmetro. Então, em algumas situações, antenas mais antigas foram readaptadas e o seu diâmetro, lógico, essa estrutura teve que ser modificada e tal, mas você simplesmente pegava a antena e aumentava o diâmetro dela. Então pode ser até que neste caso seja a situação, mas eu não tenho certeza no caso dessa antena. Eu acho que aí não. Essa é uma antena relativamente mais moderna. Acho que essa antena é do final dos anos 80. Beleza? Mais alguma pergunta? Mais uma vez, né, as cornetas, agora sim, essa figura eu já tinha mostrado antes, né? Mas no âmbito do refletor parabólico simétrico. É só para ilustrar que existem cornetas que possuem polarização cruzada baixa. Essas sim são utilizadas em antenas duplo refletoras, mas em radioastronomia. Se eu não estou enganado, este é o Ramatsami, professor da UCLA. Antes dele ir para a UCLA, ele trabalhava no JPL, JPL. Então, repare, colocar uma estrutura dessa num refletor parabólico simétrico ou mesmo offset fica complicado. Você tem que usar antenas, né, sistemas refletores com 2 refletores, pelo menos. Então, agora a gente vai, né, não vai dar para fazer, eu não sei, tudo na aula de hoje, a gente precisa, mais uma vez, para entender o que está acontecendo com essa antena, obter o campo da abertura utilizando os conceitos da ótica geométrica. Só que agora fica um pouquinho mais chato, que são 2 refletores. Tá? Então aqui a gente vai aproveitar a matéria para introduzir alguns conceitos, no caso, conceitos de ótica geométrica, que são conceitos que são vistos na matéria do professor Cássio, técnicas em alta frequência para antenas e propagação. Não sei se é essa matéria que ele está dando esse semestre ou que vai dar no próximo. Talvez alguns de vocês já tenham feito essa disciplina. Tá? E tem no caso de, enfim, no caso de RF, eletromagnetismo, tem um trabalho, que é um trabalho clássico, que foi publicado em 1972 no Proceedings do I3E, do Deschamps. Era um professor de Illinois, já morreu há muito tempo. Tá? Então, se alguém precisar realmente estudar isso melhor, tem essa referência clássica aqui. Aqui eu vou dar do jeito rigoroso, mas assim, mais superficial possível. Inclusive, não mostrem essas transparências para o Cássio, senão ele vai puxar minha orelha. Porque as figuras aqui, ó, não estão do jeito como geralmente deveria ser. Essas figuras, essas frentes de onda deveriam ser curvas. Mas aí eu vou argumentar o seguinte: você está dando um zoom nessa frente de onda, mas um zoom, tão zoom, tão zoom, tão zoom, e essa frente de onda é tão suave que nesse zoom, né, você praticamente vê
a frente de onda localmente plana. E se você não enxergar a frente de onda localmente plana, continue aumentando o zoom até você enxergar essa frente de onda localmente plana. Nas figuras que aparecem nos livros, você mostra isso com as curvaturas, né? As curvaturas nos planos principais. Aqui eu quero chegar na fórmula final, e a figura mais simples é você coloca dois planos, onde esse é o plano onde você começa a rastrear o campo, por exemplo, imediatamente após a reflexão. Lembra do imediatamente após a reflexão? Vai ser o S igual a zero. Então lá você tem a frente de onda refletida imediatamente após a reflexão. Aqui você tem conhecimento do campo. Por exemplo, é o EP+, que você obteve usando aquela aproximação da ótica geométrica. Só que aí você tem que rastrear essa frente de onda até uma outra posição. Por exemplo, a superfície do refletor principal. Aqui seria a superfície do subrefletor, imediatamente após a reflexão, e aqui seria a frente de onda incidindo no refletor principal, imediatamente antes da segunda reflexão. E essa frente de onda ela é curva, ela não é necessariamente esférica. Então, quando ela é esférica, essas duas linhas que vocês veem aqui se transformam num ponto, e esse ponto é o mesmo. Mas, da maneira mais geral, essas linhas aqui representam cáusticas. Cáusticas são as regiões onde os raios se cruzam. Se a frente de onda for divergente, essas cáusticas estão atrás da frente de onda. Se as frentes de ondas forem convergentes, ou seja, a frente de onda está convergindo por uma região, essas cáusticas encontram-se na frente da frente de onda. Se a frente de onda tem a forma de uma sela de cavalo, você pode ter a frente de onda num plano convergindo e no outro divergindo, como se fosse a sela de um cavalo. Aí você vai ter uma cáustica atrás, num plano, e a cáustica do outro plano na frente. E de acordo com a minha notação, quando a frente de onda diverge, a posição S negativa, ou seja, esse raio de curvatura, que num plano é ρ1, raio de curvatura é a distância da cáustica, é o raio de curvatura associado àquele plano. É a distância da cáustica à frente de onda. Então, você pode ter, se for a frente de onda divergente, né? Ou seja, a frente de onda se afasta da cáustica, esse raio de curvatura é positivo. Então, nessa figura, os dois raios de curvatura não são iguais, mas eles são positivos. E, consequentemente, a coordenada S, como está para trás, ela é negativa. Por isso que aparece esse sinal de menos aqui. Se a cáustica estiver na frente, ou seja, a frente de onda está convergindo, aí o raio de curvatura de uma frente de onda convergente é negativo. E com isso você consegue uma única fórmula para todos os casos. Ρ positivo, a onda está se afastando. Ρ negativo, a onda está se aproximando daquela cáustica. E a ideia é o seguinte, eu conheço ρ1, ρ2 e as características do campo nessa posição S igual a zero. Qual é o campo numa posição S à frente, independente da frente de onda estar convergindo ou divergindo? Nesta figura, por simplicidade, eu estou assumindo a frente de onda divergindo nos dois planos principais. Mas não precisa ser desse jeito. Aqui só está para facilitar a figura. Então, dadas as características do campo na posição S igual a zero, qual é o campo ao longo da trajetória óptica na posição S? A figura e o tema estão claros para vocês? Alguma pergunta? No caso do paraboloide anteriormente estudado, era exatamente isso que a gente tinha que fazer. Mas a geometria era tão simples, e vocês engoliram, né? Que a onda chega
com a frente esférica e parte com a frente de onda plana. Então isso, né, vocês entenderam desse jeito, vocês não questionaram, a gente não precisou disso. Mas no caso dos dois refletores, a gente vai precisar na trajetória entre o subrefletor e o refletor principal. Daqui a pouco, né, na próxima aula, o S igual a 0 vai ser imediatamente após a reflexão no subrefletor, e o S vai ser o ponto sobre o refletor principal imediatamente antes da reflexão. Então vamos obter a fórmula de rastreamento de raios, rastreamento do campo, utilizando ao longo de um raio, utilizando ótica geométrica. Então o que a gente vai fazer, deixa eu voltar à figura anterior. A gente vai obrigar o seguinte, ó, a potência que atravessa essa seção reta tem que ser a mesma aqui. Se a área aumenta, a densidade de potência tem que diminuir. Se a área diminui, a densidade de potência tem que aumentar. Como a frente de onda é TM, essa densidade de potência é módulo do L² sobre 2η. Onda TM. Consequentemente, a relação entre áreas te dá a razão entre densidade de potência e a raiz quadrada te dá a razão de amplitude entre o campo na posição S e o campo na posição S igual a 0. E essa razão entre áreas é dada em função do ρ1 e do ρ2. É isso que a gente vai fazer. E essa relação vai ser dada com a ajuda dessa figura, utilizando semelhança de triângulos. Através de semelhança de triângulos, você obtém a relação entre este lado e este lado, e este lado e este lado. Multiplicando um lado pelo outro é a área correspondente naquela posição. Alguma pergunta? O resto é conta, é olhar a figura, achar os triângulos, achar as relações usando similaridade de triângulos e chegar na fórmula, que obviamente eu não vou mostrar esses passos, eu vou deixar que cada um chegue na fórmula, porque a geometria não é tão complicada assim, a proporção entre triângulos similares, vocês veem isso desde o tempo do colégio. Então, aí, eu vou passar a ideia para vocês. O produto densidade de potência vezes área tem que ser constante, tem que se conservar ao longo do feixe de raios. Logo, a densidade de potência na posição S é a densidade de potência na posição S igual a 0, multiplicando, essa razão, a área inicial pela área final. Essa razão é dada pela geometria, em função daqueles ρ1, ρ2 e da distância S percorrida. Então, ó, se eu tirar, sabendo que para a onda TM, a densidade de potência é módulo do campo elétrico ao quadrado sobre 2η, desta relação, eu obtenho uma relação entre as amplitudes do campo na posição inicial, do campo na posição final, em função dessa raiz quadrada, que representa a razão entre as áreas aqui, o argumento. Essa razão entre as áreas eu obtenho com a ajuda daqueles triângulos. Eu não vou mostrar isso para vocês, eu vou deixar que cada um, quem tiver interesse, tá, chegue nisso daqui. Mas você chega isso aqui usando similaridade de triângulos. Essa razão é dada por esse produto aqui, ó, ρ1 dividido por ρ1 mais S, e ρ2 dividido por ρ2 mais S, onde ρ1 e ρ2 são os raios de curvatura nos planos principais da frente de onda na posição original, não na posição final. A posição final, ó, é mais S, é o de baixo. Ou seja, são os lados da área em cima dividido pelos áreas da área na posição final, mais ou menos isso. E essa fórmula é tão interessante que ela vai, não vou mostrar isso aqui, mas ela vale tanto para ρ1 positivo, frente de onda divergente, como para ρ1 ρ negativo, frente de onda convergindo. E o truque para que valha para qualquer situação é, na hora de tirar a raiz quadrada, não multiplicar. Ou seja, tirar a raiz quadrada individualmente. Então essa fórmula daqui é geral. Beleza? Então, através de conceitos de ótica geométrica, similaridade de triângulo, você chega nessa expressão.
O Cássio, na aula dele, é capaz de ser mais elaborado na hora de chegar nessa expressão. Mas isso aqui, ó, com essa figura, vapt-vupt. Você acha a intensidade do campo na posição S em função da intensidade do campo na posição anterior, vezes esses dois termos aqui. Ó. E o truque, mais uma vez, resolva a raiz quadrada separado. Só multiplica depois. Isso permite, inclusive, ó, que os argumentos sejam negativos, as mudanças de fase, toda vez que você atravessa uma cáustica, já estão dentro dessa fórmula. Se o ρ1 for negativo, ó, raiz de -1 vai dar J, a fase 90 graus já aparece naturalmente nessa equação. Ó. Você não precisa nem ficar se preocupando para ver se cortou cáustica ou não cortou. Quem fez a matéria do Cássio deve se lembrar dessas coisas. Quem for fazer, vai ver com mais detalhes depois. Mas isso me dá intensidade de campo. Eu não quero só intensidade, eu não quero só amplitude. Eu quero o que na abertura do refletor? O que eu quero determinar na abertura do refletor? Só amplitude? A fase e a polarização. A fase e a polarização. Fase é tranquilo. É só você pegar a distância S e colocar na exponencial. É elevado a menos JKS. E a polarização? Mole também, porque se o meio for linear homogêneo isotrópico, a polarização do campo não muda daqui para cá. É a mesma polarização da posição inicial. Então, com isso daqui, ó, e usando os conhecimentos básicos que você já tem de eletromagnetismo, você chega na expressão vetorial. A polarização do campo é a mesma na posição S igual a 0, lembrando que não tem nenhuma reflexão, nenhuma refração, é só percorrer de um ponto até o outro em linha reta. E a fase, ó, você pega a fase que você tem em S igual a 0 e corrige pela distância que você percorreu até a nova posição. E essa é a fórmula da ótica geométrica para você ficar rastreando o raio de um ponto ao outro. Isso vale para qualquer frente de onda. Eu vou mostrar aqui 3 casos, que são os 3 casos mais comuns, né, que a gente vê em livro de eletromagnetismo. Mas isso daqui vale para qualquer frente de onda. Mesmo frente de onda com formato de sela de cavalo, também vale. Também pode ser levado em consideração usando essa mesma equação. Essa equação é geral, vale para qualquer caso dentro dos limites da ótica geométrica. Então, ó, primeiro exemplo, se fosse uma onda plana, ou seja, imediatamente após a reflexão, no último refletor até a abertura, como é que a gente faria? Se a onda for plana, imagina, onda plana, quais são os raios de curvatura de uma frente de onda plana? Raio de curvatura, se fosse um círculo, é a posição do centro do círculo. Onde que eles estariam se a frente de onda fosse plana? Os dois são infinitos. Os dois são no infinito. Se a frente de onda é plana, os raios de curvatura são infinitos nos dois planos. Ou seja, ρ1 tende para infinito e ρ2 tende para infinito. Se o ρ1 tender para infinito, quanto vale essa razão? 1. Ou seja, no caso da onda plana, basta você corrigir a fase na posição. Foi o que a gente fez quando a gente analisou o refletor parabólico, lembra? A gente pegou o campo imediatamente após a reflexão e só corrigimos a fase. Foi só isso que a gente fez. Ó. Esse é um caso particular desta equação, quando a frente de onda é plana. Nós não vamos precisar neste curso, mas e se a frente fosse cilíndrica? E se você tivesse uma frente de onda cilíndrica? O que seria o ρ1 e o ρ2, no caso de uma frente de onda cilíndrica?
por exemplo, o Rho2, tanto faz o que você chama de Rho1 e Rho2. Um deles, repara, a frente de onda cilíndrica não tem curvatura num plano, só no outro. Então, um deles vai para infinito, enquanto que o outro é o próprio raio do cilindro, da frente de onda. A fórmula recai nisso aqui, ó. E uma frente de onda esférica? Isso é importante aqui para nós. A frente de onda esférica, os dois raios de curvatura têm o mesmo valor, que é o raio da esfera. E você recai nesta fórmula. Ou seja, o campo, uma posição S adiante, é o campo anterior, multiplicado por isso, né, para corrigir a variação da densidade de potência, já que a potência se conserva, né, densidade de energia, perdão, corrigido pela distância percorrida até a nova posição. Aqui nós vamos precisar desta equação na hora que a gente rastrear o campo de um refletor até o outro. Esta equação é usada quando você rastreia do refletor principal até a abertura. Mas como é onda plana, a gente não precisou, naquele caso, estudar isso de modo geral. Então eu aproveitei aqui o momento do curso para antecipar ou para passar para vocês alguns conceitos de rastreamento de campo, traçado de raios, utilizando a aproximação da ótica geométrica. Isso é útil, inclusive, na caracterização de canais de rádio em frequências altas, né? Alguns modelos utilizam raios para você tentar prever a intensidade do campo num ambiente com muitos obstáculos, muitos prédios. Então você traça raios, vai rastreando os raios, enquanto não houver um novo obstáculo, vai rastreando. Aí, se houver um novo obstáculo, calcula o campo refletido e continua rastreando até chegar no receptor. A gente vai parar a aula por aqui, né? Na próxima semana, segunda-feira, né? A gente vai utilizar essa teoria e bem rapidamente a gente vai obter o campo na abertura para as duas configurações, Cassegrain e Gregoriana. Alguma pergunta? Eu tenho, mas é sobre a notação do livro e algumas equações que aparecem nele, na parte de eficiência de abertura. No modelo cosseno elevado, o livro ele coloca uma amplitude G0, que é função de N, e você não coloca. Por que dessa diferença? Não, na verdade, você pode, né? A gente não trata disso aqui no curso de maneira direta, tá? Mas dado que você conhece o modelo cosseno elevado, você sabe que mexendo no parâmetro N, no fundo, você está mexendo no quê daquela antena, daquele diagrama de radiação? Na diretividade. Diretividade, é isso, diretividade. Então, e vocês, na segunda lista de exercício, para o modelo cosseno elevado, vocês obtiveram a fórmula da diretividade, ou ganho, não foi isso? Em função do N. Então, uma maneira de você definir o diagrama de radiação é, ao invés de dar o valor do N, você dá o valor do ganho daquele diagrama. Ó, esse meu cosseno elevado tem ganho de 2,8 dB. Com isso, e sabendo a relação entre o N e o ganho, você tem a definição do seu modelo. Além disso, com aquele G0, você pode normalizar, ou seja, vou normalizar esse negócio para que dê potência unitária. E talvez isso facilite na hora de fazer alguma comparação, entendeu? O Balanis faz desse jeito porque ele chega na abertura, do campo da abertura, ele não rastreia raio, ele usa conservação de energia, né? Com isso, ele perde a informação de polarização. Mas como a geometria é muito simples, aí ele recupera essa informação. Só que se você tentar fazer isso na offset, você vai se lascar. Nas configurações circularmente simétricas, dá para fazer
por conservação de energia. Inclusive, evita esse blá, blá, blá todo. Mas quando você vai para os offsets, você não consegue. Você não consegue fazer. Como eu quero fazer o máximo possível, inclusive no offset, eu uso rastreamento de raio o tempo todo. No Balanes, ele vai fazer usando conservação de energia. É lógico que o resultado é o mesmo. E por causa disso, da maneira como ele faz, ele precisou normalizar, entendeu? Aquele negócio, mas para fazer com que a potência que chegue na abertura esteja normalizada e seja a mesma do alimentador. Conservação de energia. Aí vai depender do jeito como ele expõe a matéria. Mas essencialmente é isso, pô. É isso. É uma amplitude. E você sabe como é tudo linear, homogêneo, isotrópico? As características não dependem da amplitude do campo. Então aquele G0 ali, aqui eu ignoro. Ao invés de G0, eu uso um E0, eventualmente. Mas acaba cortando no final. O meu E0 é o G0 dele. Isso esclareceu ou não? Esclareceu um pouco, é porque na hora de calcular esse G0, né, aí aparece o N também, né? Aparece o N aí na jogada, aí eu fiquei meio confuso. Esse G0, função do N, é aquilo que você resolveu na segunda lista de exercício. Só que na lista a gente chamou de diretividade e ele está chamando de ganho. A diretividade do modelo cosseno elevado depende de N. É isso. Entendi. A outra dúvida, beleza. Tá. A outra dúvida, você tem um livro fácil aí? Então, peraí, só um momentinho, né? Eu vou parar a gravação, senão o vídeo vai ficar... Só um momentinho, não tô acabando a aula, não. Eu vou só parar de gravar